Boa tarde. Esta é a sexta aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Na aula passada, nós examinamos as soluções propostas, ou antes, eu quero dizer, as dissoluções propostas por Russell para os três quebra-cabeças de John Denote, os três puzzles, que, como eu sustentei, provavelmente tiveram um papel muito mais decisivo em persuadir os leitores de Russell de que a teoria das descrições definidas era uma teoria correta, do que o célebre e obscuro argumento da elegia de Gray, mediante o qual Russell tratava de demonstrar que a teoria alternativa da denotação de que ele dispunha, a teoria dos conceitos denotativos apresentada 2 anos antes em The Principles of Mathematics, era uma teoria indefensável, porque incoerente. Essa teoria fazia exigências que não são cumulativamente satisfatíveis, que não podem ser satisfeitas cumulativamente por nenhuma entidade, trata-se de conceitos denotativos ou de qualquer outra coisa. A teoria exigia que certos conceitos denotativos ocorressem como constituintes de proposições, portanto como objetos, como entidades constitutivas de proposições, mas mesmo assim não deixassem de desempenhar a função predicativa que a lógica tradicionalmente reservava aos conceitos. Isso é, pedia-se que eles fossem ao mesmo tempo objetos e conceitos. Nada pode ser objeto e conceito, como Frege já havia sustentado. Tem uma ironia no fato de que Russell pensa que o argumento dele é uma refutação da teoria fregiana de sentido e referência. Demonstravelmente não acontece isso, a teoria sai perfeitamente ilesa do argumento de Russell, e o que é mais, o argumento é uma vitória de Frege. Mostra exatamente como Frege havia sustentado que tentar tratar um conceito como um objeto só pode resultar em incoerência. Agora, os três quebra-cabeças, essencialmente, o que eles faziam é o seguinte: eles mostravam concretamente, através de análises de exemplos concretos, que, era a tese central do artigo, o comportamento lógico de uma descrição definida não é o de um termo singular. Isso era a tese fundamental. Em poucas palavras, a tese de Russell é que descrições definidas, expressões da forma o tal e tal, a tal e tal, expressões que são precedidas do artigo definido, em que pese ocorrerem na gramática na posição correspondente a um termo singular, não são termos singulares. São, de fato, expressões de generalidade lógica, e mais especificamente, essa é a descoberta surpreendente de Russell, quantificadores. Ora, é porque as descrições definidas são quantificadores que questões de alcance se suscitam acerca delas. O que é governado por um quantificador? O que está no alcance do quantificador? É essa pergunta que preside a distinção russeliana entre a ocorrência primária e a ocorrência secundária de uma descrição definida. Tá? Quando nós temos quantificação múltipla, é da maior importância saber que quantificador ocorre no alcance do quê. Por exemplo, a frase "todo mundo ama alguém" é uma frase ambígua, que pode significar, é o mais plausível, que para todo x existe um y tal que x ama y, mas também pode significar que existe um y tal que para todo x, x ama y. No primeiro caso, o quantificador universal tem ocorrência primária e o quantificador existencial ocorrência secundária. No segundo caso, o quantificador existencial tem ocorrência primária e o quantificador universal ocorrência secundária. É em termos dessa distinção entre ocorrências, alcances de descrições, que o tratamento de descrições como quantificadores permite dissolver os três quebra-cabeças, que se apresentavam em cada caso como desafios a concepções tradicionais da filosofia. O primeiro quebra-cabeça envolvia os princípios da substitutividade da identidade. Era aquele sobre
Por exemplo, Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Aparentemente, nós tínhamos um paradoxo, porque das premissas, Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley e Scott é o autor de Waverley, nós podemos inferir Jorge IV queria saber se Scott é Scott. Agora, essa conclusão parece falsa, não é isso que ele quer saber. E, no entanto, essa conclusão parece ser implicada pelo princípio da substitutividade da identidade, que duas expressões que designam a mesma entidade podem sempre ser substituídas uma pela outra, preservado o valor de verdade do contexto. Então, pareceria que esse princípio, conhecido como lei de Leibniz, é falso, que ele precisa ser abandonado. E agora surge um desafio: como devemos entender a identidade após renunciarmos à lei de Leibniz? Esse seria o problema. Então, se nós temos um problema genuíno, o problema é que nós temos que ter uma teoria da identidade que nos explique essa noção sem fazer recurso à lei de Leibniz, que o paradoxo demonstraria que não pode ser verdadeiro. Então está um desafio de construção de uma teoria filosófica. Mesma coisa com o segundo quebra-cabeça, o quebra-cabeça sobre o exemplo do o atual rei da França é calvo, que eu vou citar. O paradoxo qual é? Onde é que ele está? Consiste no fato de que não é verdade que o atual rei da França é calvo, mas a dificuldade está em que, se nós, como diz o François, examinamos todo o conjunto das coisas que são calvas, nós não encontramos aí o atual rei da França. Mas se nós examinamos o conjunto das coisas que não são calvas, nós também não encontramos aí o atual rei da França. De onde impõe-se o resultado de que o atual rei da França não é calvo, também é falso. E aqui nós temos agora o paradoxo de uma proposição falsa, cuja negação também é falsa. Aparentemente há um problema com o princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição é verdadeira ou falsa terça non datur, e que uma proposição, se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira. E aqui nós temos o caso intrigante de uma proposição falsa cuja negação também é falsa. E Russell sugere com uma piada, mas a piada tem mais conteúdo, significação filosófica do que parece à primeira vista, que os hegelianos que adoram uma síntese provavelmente concluiriam que o rei da França usa peruca. O que os hegelianos sustentariam é que nessa antinomia, o atual rei da França é calvo, falso. O atual rei da França não é calvo, falso também. Você tem duas proposições antagônicas que são ambas falsas, e você só tem a verdade quando supera ambas as proposições e a suprassume ou sobressume aufgehebt numa síntese de ordem superior. A ideia de síntese, então, seria a chave. Então, aqui parece que nós temos um problema com outro princípio lógico. No primeiro caso tinha sido a lei de Leibniz, o princípio da substitutividade da identidade. Agora, o princípio do terceiro excluído. E parece que o desafio agora é oferecer uma teoria da negação que não suponha o princípio do terceiro excluído e não suponha que a negação de uma proposição falsa deve ser uma proposição verdadeira. O terceiro e último problema era o problema dos existenciais negativos. Como é que nós podemos afirmar a inexistência de algo? Se eu digo X não existe, duas possibilidades surgem. Ou bem X designa alguma coisa, ou bem X não designa nada. Se X designa alguma coisa, X não existe, é falso. Se X não designa nada, X não existe, é sem sentido. E não há uma terceira possibilidade. Então, toda afirmação de inexistência é ou bem falsa ou sem sentido. Não pode haver afirmações verdadeiras de inexistência. Isso também parece ser intolerável. Então, nos três casos, os quebra-cabeças se apresentam como dificuldades para concepções filosóficas tradicionais, princípios lógicos fundamentais, e nós ficamos sem saber como dar conta das noções relevantes, identidade, negação e existência, renunciando a esses princípios. Explicar a identidade sem supor que se toda a propriedade de X é uma propriedade de Y, então X é igual a Y. Explicar a negação sem supor que a negação de uma proposição falsa é também falsa.
e explicar a possibilidade de negar a existência, porque se a proposição X não existe é falsa, a sua negação tem que ser verdadeira. No entanto, parece que a negação não pode ser verdadeira porque não faz sentido. Tá? Então, essas eram as três dificuldades. E como é que Russell as resolveu? Eu estou recapitulando porque nós estamos aqui no coração de Ondanot, naquilo de mais fundamental que aparece nesse artigo que contém, sobre isso não há muita divergência na literatura, na tradição, a contribuição mais importante de Russell à lógica. É certamente, diga-se de passagem, a razão pela qual Wittgenstein no Tratatus afirma ser mérito de Russell e não de Frege, de Russell, ter mostrado que a forma gramatical da proposição não precisa ser a sua forma lógica. Ora, Frege também havia sustentado isso. Frege, e antes de Frege, Kant. Kant havia sustentado que X existe, não é da forma sujeito-predicado. Frege sustentou que todo homem mortal não é da forma sujeito-predicado, mas o que Russell faz agora vai muito mais longe. Algo que tanto para Kant como para Frege, inequivocamente era uma proposição da forma sujeito-predicado, o atual rei da França é calvo, ou Scott é o autor de Waverley, resulta não ser. Tá? E o aparente termo singular, Frege, seguindo nisso toda a tradição lógica precedente, tratou as descrições definidas como termos singulares. Ele tinha só uma categoria em que ele reunia descrições definidas e nomes, que ele chamava de categoria dos nomes próprios. Ora, Russell diz agora que as descrições não pertencem à categoria dos nomes próprios, não são termos singulares, são expressões de generalidade lógica, são predicados, mais exatamente predicados de segunda ordem, são predicados de predicados, isto é, são quantificadores. Tá? O achado de Russell, para dizer assim, consiste em dizer que o artigo definido é um quantificador, tanto quanto todo e algum, ou também um quantificador. Tá? Bom, como é que então, apelando para a concepção de descrições como quantificadores, eram resolvidos os quebra-cabeças? Com relação ao primeiro, da substitutividade da identidade, a lição de Russell é que o princípio para todo x, para todo y, f de x, 6 somente c, f de y, 6 somente c, x igual a y, só tem aplicação aos valores das variáveis que ocorrem ligadas no enunciado do princípio. Esses valores das variáveis ligadas são termos singulares. A proposição Scott é o autor de Waverley, em troca, quando analisada, não contém nenhum constituinte ou autor de Waverley que pudesse ser substituído por Scott. A proposição Scott é o autor de Waverley, quando completamente analisada, resulta no seguinte: há um x tal que x é autor de Waverley, e para todo y, se y é autor de Waverley, y é igual a x, ou seja, há somente um, e x é igual a Scott. Então, não há nada parecido com o autor de Waverley na forma inteiramente analisada da proposição. É por isso que o professor diz que a descrição definida per se não tem significado, visto que na proposição, na forma inteiramente analisada da proposição em que ela ocorre, a expressão desaparece. Isso não impede uma substituição verbal em contextos nos quais a descrição tem ocorrência primária. Lembrem como é que Russell introduzia a distinção entre ocorrência primária e secundária, a história do proprietário suscetível de um iate, que ficou incomodado quando um convidado disse: eu pensei que seu iate era maior do que é. E o sujeito ofendido respondeu: não, o meu iate não é maior do que é. O sujeito não queria dizer que eu pensei que o tamanho do seu iate era maior que o tamanho do seu iate, mas sim que eu pensei que o tamanho que o seu iate tinha é maior que o tamanho que o seu iate tem. Tá? Não é que há um x, tal que x é o tamanho do seu iate e x é maior que x, mas sim que há um x e um y, tal que y é maior que x é o tamanho do iate e y é o tamanho que eu pensei que o iate tinha. Tá? Com isso, vamos àquele
aquele exemplo de inferência falaciosa. Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Ora, Scott é o autor de Waverley, logo Jorge IV queria saber se Scott é Scott. E notamos que na primeira premissa, Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, nós temos uma frase ambígua. Tudo depende de qual seja o alcance da descrição ou autor de Waverley. Ela ocorre como uma cláusula dentro de uma oração subordinada ou ela governa todo o contexto? A leitura mais plausível do exemplo é aquela em que a expressão tem ocorrência secundária. Ela ocorre dentro de uma cláusula subordinada. E a forma lógica da proposição é: Jorge IV queria saber se existe um X, tal que X é o autor de Waverley, e para todo Y, se Y é o autor de Waverley, Y igual a X, e X é Scott. Nesse contexto aí, a substituição de um autor de Waverley por Scott é ilegítima. A proposição no alcance da oração principal não é uma proposição de identidade. O operador com um alcance mais amplo, aí é a conjunção. Tá? Em troca, nós podemos imaginar que a ocorrência tivesse, a descrição tivesse ocorrência primária. Nesse caso, ela governaria todo o contexto. Nós teríamos algo da seguinte forma: há um X, tal que X é autor de Waverley, e para todo Y, se Y é autor de Waverley, Y igual a X, e Jorge IV queria saber se X é igual a Scott. Nessa ocorrência, nós podemos, verbalmente, como diz o Russell, substituir o autor de Waverley por Scott. Por que a substituição é meramente verbal? Porque o que de fato a gente vai estar substituindo é a variável X. X é igual a Scott. A substituição é legítima, mas inócua. Se existe somente um X que é autor de Waverley, então há um indivíduo A, qualquer, tal que, como quer que nós o designemos, Scott queria saber desse indivíduo, se esse indivíduo, o rei Jorge IV queria saber deste indivíduo se ele é Scott. Tá? E se esse indivíduo é Scott, então isso pode ser expresso dizendo que Jorge IV quer saber acerca de A, que de fato é Scott, se ele, isto é Scott, é Scott. E o Russell dá o seguinte exemplo: isso seria verdadeiro se, por exemplo, se Jorge IV tivesse visto Scott à distância e tivesse perguntado: é Scott? Notem como é interessante o exemplo que o Russell dá. É de um contexto em que Jorge IV discrimina Scott não através de conceitos ou descrições, não é um X tal que X tem tal ou qual propriedade, mas discrimina na percepção. Aquele ali, ei, aquele é Scott. Tá? Por isso, você usa o exemplo de um verbo perceptual e de um demonstrativo. That, is that Scott? Portanto, duas leituras possíveis de Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Se a ocorrência, a descrição tem ocorrência secundária, ela não pode ser substituída pelo nome Scott, e a conclusão, Jorge IV queria saber se Scott é Scott, não se segue. Se ela tem ocorrência primária, a substituição pode ser feita. Mas nós não vamos estar dizendo que Jorge IV quer saber se Scott é o autor de Scott, mas sim que Jorge IV quer saber acerca desse X que nós estamos identificando pelo nome Scott, se esse X é Scott. Ele não está identificando através desse nome, nem de nenhuma descrição, mas está discriminando na percepção como: hey, is that Scott? Tá? Eu mencionei de passagem que, neste exemplo de Russell, a distinção entre ocorrência primária e secundária coincide com a distinção traçada pelos lógicos medievais entre ocorrência de dicto e de ré. Na ocorrência secundária, há um dictum. Scott é o autor de Waverley, que Jorge IV quer saber se é verdadeiro. Então é de dicto, relativamente ao dictum, a proposição, dito. Scott é o autor de Waverley, que Jorge IV quer saber se é verdadeiro. E há uma segunda leitura em que há um X, tal que X é o autor de Waverley, e acerca desse indivíduo, desta coisa, res é coisa em latim, Jorge IV quer saber se é Scott. Tá? A distinção eu ilustrei na aula passada com um exemplo: se eu digo quero uma casa na praia, isso é ambíguo.
Isso pode significar que eu quero alguma casa na praia, isso é, eu quero que seja verdadeiro o seguinte: há um X, tal que X é uma casa na praia e X é meu. Isso é um desejo de dicto. Eu quero que um certo dictum, né, seja verdadeiro. Mas é uma alternativa, eu posso estar interessado numa casa em particular. Então há um X que é uma casa na praia e eu quero esse X. Isso agora é de ré. Tomem o seguinte slogan para fixar a distinção: a ambição é de dicto, a inveja é de ré. Agora, muito bem, no exemplo esse de Russell, a distinção entre ocorrência primária e secundária coincide com a distinção entre de dicto e de ré. Mas não é isso, isso não vale de um modo geral, porque de dicto e de ré é uma dualidade, uma dicotomia, e a distinção de alcance de Russell não é uma dicotomia. Além de alcance primário e secundário, nós podemos ter alcance ternário, quaternário e assim por diante. Em lógica é muito fácil construir exemplos de para todo x existe um y tal que para todo z e assim por diante. Mas é um mérito de Saul Kripke no artigo clássico Speaker's Reference and Semantic Reference, do qual nós vamos falar adiante quando finalmente for suscitada a discussão sobre a completude da teoria das descrições de John Denote. É mérito de Kripke ter mostrado que, mesmo na linguagem natural, nós podemos dar exemplos de ocorrências que são intermediárias entre primário e secundário. Então, Kripke deu exemplo da seguinte frase ambígua, que pode ter 3 interpretações diferentes. Hoover, o chefe do FBI americano, Hoover sustentava que os Berrigans planejavam sequestrar um alto funcionário americano. Isso pode significar que Hoover sustentava que os Berrigans planejavam que haja um alto funcionário do governo americano que eles sequestrem. Ou Hoover sustentava que há um alto funcionário do governo americano tal que os Berrigans planejavam sequestrá-lo. Tá? Ou Hoover sustentava que os Berrigans planejavam que há um alto funcionário americano que eles sequestram. Tá? Temos 3 construções diferentes. Não dá para falar em de ré e de dicto aqui, mas dá para falar em alcance. Essa é a noção russeliana de alcance de uma descrição. Tá? Então, como eu disse, no caso do exemplo de Jorge IV, a distinção entre primário e secundário coincide, nesse caso sim, com a distinção de ré e de dicto. Num caso, Jorge IV queria saber se há e somente um X, tal que X é autor de Waverley e X é Scott. E no outro caso, Jorge IV queria saber acerca do autor de Waverley se esse era Scott. Então, no primeiro caso, nós temos uma curiosidade de dicto, no segundo, uma curiosidade de ré. Mas nós não podemos generalizar e tratar a distinção de Russell como se ela fosse uma dicotomia, a maneira da distinção medieval de dicto e de ré. Por fim, cabe assinalar que para proposições singulares genuínas, como Sócrates é mortal, não há distinção entre atitudes ou modalidades de dicto e de ré. Se eu quero saber se Sócrates é mortal, eu quero saber se a proposição Sócrates é mortal é verdadeira, eu quero saber acerca de Sócrates se a proposição Sócrates é mortal é verdadeira. E por que não há distinção entre de dicto e de ré? Não há porque termos singulares não têm alcance, ao contrário de quantificadores. Tá? Resolve-se assim dissolve-se assim o primeiro paradoxo. Não havia nenhum problema com a noção de identidade, não havia nenhum problema com a lei de Leibniz, não precisamos de modo algum quebrar cabeça para encontrar uma teoria da identidade que prescinda da lei de Leibniz, porque absolutamente não há necessidade de prescindir da lei de Leibniz. Ela é perfeitamente válida e ela é preservada se nós atentarmos para o comportamento lógico das descrições definidas. Tá? Era apenas um quebra-cabeça, não era um problema filosófico. Aqui começa a emergir a grande novidade metafilosófica de John Denote. A apresentação da filosofia como uma disciplina que pode consistir, não que consista necessariamente, mas que pode perfeitamente consistir na atividade de
esclarecimento lógico por cuja via se dissolvem pseudoproblemas. Não como solução de problemas, através da elaboração de teorias filosóficas, mas como dissolução de pseudoproblemas através da atividade, da prática, da técnica da análise lógica. Muito bem, a mesma distinção de alcance entre ocorrência primária e secundária dá conta do segundo quebra-cabeça, que parecia estar em xeque o princípio do terceiro excluído. Então, nós tínhamos uma proposição, o rei da França é calvo, que é falsa, cuja negação, o rei da França não é calvo, também é falsa. Tá? Notem bem que nas duas construções a ocorrência da descrição é primária. Um X, tal que X é o rei da França, A1 somente um X, tal que X é da França, e X é calvo. E A1 somente um X, tal que X é da França, e X não é calvo. Tá? Então, se não há nenhum X, tal que X é o rei da França, as descrições, as proposições são ambas falsas. A ocorrência da descrição é primária nas duas, mas nós não precisamos ler o atual rei da França não é calvo como A1 e somente um X que é rei da França e X não é calvo, mas nós podemos atribuir a descrição à ocorrência secundária, atribuindo a ocorrência primária ao sinal de negação. E o que nós negamos é a proposição completa. Não há nenhum X, tal que X rei da França e somente X é rei da França e X é calvo. Tá? A descrição tem ocorrência secundária e essa é uma frase verdadeira. Então, nós negamos que haja um rei da França e a inexistência do rei da França não torna a proposição o atual rei da França é calvo sem sentido, e ela é falsa. E nós sabemos por que ela é falsa, porque não existe nenhum rei da França. O nosso sinal de negação vem na frente. Precede o quantificador existencial, que é o quantificador que governa todo o contexto. Lição: não havia nenhum problema com a lei do terceiro excluído. Não precisamos de uma lógica dialética hegeliana, a velha lógica dá conta perfeitamente do problema. E mais uma vez, o problema não era um problema genuíno. Não se tratava, portanto, de encontrar uma concepção de negação que fosse compatível com o abandono do princípio do terceiro excluído, porque, em primeiro lugar, nós não precisamos abandonar o princípio do terceiro excluído, não havia problema nenhum. Tá? E preservamos o terceiro excluído e a concepção clássica de negação. Tá? E ao diabo com a síntese hegeliana, ninguém precisa disso. Por fim, o problema dos existenciais negativos consistia em que, aparentemente, nós não podíamos negar com sentido a existência de algo. Né? Nós temos X existe, ou bem X aí denota alguma coisa, ou não denota nada. X denota alguma coisa, X não existe, é falso. Se X não denota nada, X não existe, é sem sentido. Quando é que X não existe é verdadeiro? Nunca. Uma negação de existência, ou bem é falsa, ou é sem sentido. Tá? Então nós não podemos nunca negar a proposição X existe. Tá? Esse problema, como é possível negar a existência, é o que eu chamei de problema residual do não ser, que subsiste a dissolução por Platão no diálogo sofista da tese clássica de que é impossível dizer o não ser. Nós vimos que a frase é impossível dizer o não ser, tal como ocorre em Parmênides e outros filósofos pré-socráticos, é ambígua. Ela pode significar que é impossível falar falsamente, ou ela pode significar que é impossível falar do que não existe. Platão dissolve a ambiguidade, mostrando que o modo de designar da proposição é radicalmente diferente do modo de designar do nome, e oferece uma solução condicional. Se por dizer o que não há entende-se dizer falsamente algo,
Isso é perfeitamente possível e Platão mostra como é possível. Mas se por dizer o que não há, deve-se entender falar do que não existe, Platão não mostra como isso é possível. Nós sabemos que é possível, mas não sabemos como. E nenhum filósofo deu solução para esse problema. E ele permaneceu em aberto até exatamente 1905. Em 1905, em On the Note, Russell resolve cabalmente esse problema. A pergunta como é possível falar do não ser, como é possível dizer o não ser, Russell responde por descrição. A generalidade lógica serve para isso. Como descrições são símbolos incompletos, uma afirmação de existência não precisa envolver nenhuma pressuposição existencial. Porque justamente as descrições definidas, como outros termos incompletos, cumprem o seu papel lógico independentemente de designarem alguma coisa ou de não designarem nada. Ao contrário do nome, que só pode ocorrer como nome se nomeia algo, a descrição pode não designar nada, pode ser a descrição de coisa nenhuma. Eu posso ter na expressão de Russell, uma expressão denotativa que não denota, uma non-denoting denoting phrase, no entanto, ela tem significado. E essa contribuição para o significado das expressões em que ela ocorre é independente da existência de alguma coisa a que ela se aplica. Com isso tudo, Russell deu 3 exemplos de como a teoria das descrições pode ser uma ferramenta para a dissolução lógica de pseudoproblemas. Surge aqui um modelo, como eu disse, uma figura regenerada da filosofia. A filosofia não consiste em elaborar teorias para resolver problemas, mas em praticar análise lógica para dissolver pseudoproblemas. Isso vai ser levado às últimas consequências, como nós vamos ver, por Wittgenstein na geração seguinte e logo adiante pelos filósofos do Círculo de Viena. Lá chegaremos. Agora bem, esses resultados todos encaminham para algo muito importante que Russell começa a fazer em On the Note e que ele vai continuar fazendo depois de uma maneira cada vez mais estendida, que é o tratamento de expressões denotativas vazias. Ele tinha dito bem no início do artigo, ao dizer, por expressão denotativa eu entendo qualquer expressão como alguma das seguintes: um homem, algum homem, qualquer homem, cada homem, todos os homens, o atual rei da Inglaterra, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar no primeiro instante do século XX, a revolução da Terra em torno do Sol, a revolução do Sol em torno da Terra. Portanto, uma descrição é denotativa apenas em virtude de sua forma. O que ele está dizendo aqui é que ter a forma de uma expressão denotativa é condição suficiente para ser uma expressão denotativa. Agora ele dá um passo adiante e diz, mas não é condição necessária. Todo o domínio das non-entities, das não-entidades, das entidades ficcionais, fictícias, tais como o quadrado redondo, o número primo par diferente de 2, Apolo, Hamlet, etc., pode ser agora satisfatoriamente tratado. Ora, detalhe, o quadrado redondo e o número primo par diferente de 2 são claramente descrições. Mas Apolo e Hamlet parecem claramente nomes. E o que o professor fala? O professor nega que sejam nomes. Trata-se de fato de descrições truncadas, descrições disfarçadas. Esses nomes abreviam descrições. Todos esses aí, o quadrado redondo, o número primo diferente de 2, Apolo, Hamlet, todos são expressões denotativas que não denotam nada. Uma proposição acerca de Apolo significa o que obtemos ao substituir por Apolo aquilo que o dicionário clássico nos diz que Apolo significa. Por exemplo, o Rei Sol, o Deus Sol. Todas as proposições em que Apolo ocorre serão interpretadas seguindo as regras precedentes para expressões denotativas. Se Apolo tem uma ocorrência primária, a proposição contendo a ocorrência é falsa. Se a ocorrência é secundária, a proposição pode ser verdadeira. Bom, aqui Russell abriu uma porta
para algo que ele vai fazer de maneira muito sistemática daí em diante. Nós podemos ter na linguagem natural não apenas descrições que parecem ser termos singulares, mas não são, mas expressões que parecem ser nomes genuínos e não descrições, e que, no entanto, se comportam como descrições. E o critério de Russell para mostrar que se trata de descrições e não de nomes, de expressões denotativas e não de nomes, é que essas expressões podem não designar nada. Então, Russell vai ter um critério daqui para frente para decidir quando nós estamos diante de um nome genuíno. E o critério cuja aplicação vai ser cada vez mais drástica, como nós vamos ver, é a seguinte: eu estou diante de um nome genuíno quando não é possível que não exista o objeto nomeado. Então a pergunta de Russell vai passar a ser a seguinte: tome-se o nome Apolo. É possível que não exista Apolo? Resposta: sim. Então Apolo não é um nome. Sempre que o objeto designado pode não existir, o que eu tenho não é um nome, mas de fato uma descrição. E Russell vai adotar, a partir de 1912, com o livro Os Problemas da Filosofia. Não, antes. Já em 1910, com o artigo, ao qual nós vamos dedicar a próxima aula, Conhecimento por Contato e Conhecimento por Descrição, Russell vai adotar como critério para decidir se o objeto designado por um nome pode não existir, o critério da dúvida cartesiana. O Russell vai perguntar o seguinte: eu posso duvidar da existência de Apolo? A resposta é sim. Então Apolo não é um nome. Agora as coisas vão complicar, porque eu posso duvidar da existência de Jair Bolsonaro? Posso. Pode ser que nunca existiu. Existe uma figura que está sendo, um papel que está sendo desempenhado por um ator, qualquer coisa assim. A história é toda uma imensa falsificação. Mas nesse caso, Jair Bolsonaro não é um nome. E de fato, Russell vai concluir o seguinte: que nós só não podemos duvidar da existência de um objeto quando nós estamos diante do objeto. Um objeto que nós estamos percebendo não pode não existir. Um objeto que nós discriminamos por contato não pode não existir. Mas todo objeto que eu só conheço por descrição pode não existir. Essa é a significação da moldura, que eu chamei a moldura epistemológica de Oldenoughton. Em perfeita simetria, no segundo e no penúltimo parágrafo do texto. O primeiro parágrafo apresenta de que vai se tratar, e o último faz um desafio ao leitor. Você achou minha teoria muito complicada? Bom, tente encontrar uma mais simples que dê conta de todos os problemas. Em perfeita simetria, o segundo e o penúltimo parágrafo traçam considerações epistemológicas, que Russell escreve no segundo parágrafo do texto. O tópico da denotação é de grande importância não apenas na lógica e na matemática, mas também na teoria do conhecimento. Por exemplo, nós sabemos que o centro de massa do sistema solar, num instante definido, é a certo ponto definido. E podemos afirmar um certo número de proposições sobre ele. Mas nós não temos contato imediato, immediate acquaintance, com esse ponto, que nós só conhecemos por descrição. A distinção entre acquaintance, contato, e conhecimento sobre, é a distinção entre as coisas de que temos apresentações e as coisas que só alcançamos através de expressões denotativas. Seguidamente acontece que nós sabemos que uma certa expressão denota sem ambiguidade, embora não tenhamos contato com aquilo que ela denota. Isso ocorre no caso precedente do centro de massa. No artigo Conhecimento por Contato, Conhecimento por Descrição, começa a dizer o seguinte: eu sei que o candidato que tiver mais votos vai vencer a eleição. Eu sei algo acerca do candidato que tiver mais votos, que ele vai vencer a eleição. Mas eu não sei quem é o candidato que terá mais votos. Eu sei que há um X tal que X é o candidato que terá mais votos, e eu sei deste X que ele vencerá a eleição. Mas eu não sei quem é. Tá? Saber quem, para Russell, é conhecer por contato, não por descrição. Então, seguidamente, acontece que nós sabemos que uma certa expressão denota sem ambiguidade,
embora não tenhamos contato com aquilo que ela denota, e isso ocorre no caso precedente do centro de massa. Na percepção, nós temos contato com os objetos da percepção. Nós vemos cores, nós ouvimos sons, nós sentimos contato texturas e assim por diante. Na percepção, temos contato com os objetos da percepção. E no pensamento, temos contato com objetos de um caráter lógico mais abstrato. O senhor vai sustentar, por exemplo, que nós apreendemos por contato noções lógicas primitivas, como ele sustentava no prefácio de The Principles of Mathematics, uma passagem que eu já citei mais de uma vez aqui do prefácio, em que ele escreve: a discussão dos indefiníveis, que forma a parte mais importante da lógica filosófica, é a tentativa de ver claramente e dar aos outros a ver claramente as entidades em questão, de tal sorte que a mente tenha com elas a espécie de contato que tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. Então, nós temos conhecimento por contato, acquaintance, na percepção sensível, e uma espécie de contrapartida intelectual da percepção sensível, intuição intelectual, como já postulava Platão na doutrina das formas, através da qual nós aprendemos objetos abstratos, os objetos matemáticos, por exemplo, as formas lógicas e assim por diante. Tá? Então, na percepção nós temos contato com os objetos da percepção, e no pensamento temos contato com objetos de um caráter lógico mais abstrato. Mas não temos necessariamente contato com os objetos denotados por expressões compostas de palavras com cujos significados estamos em contato. Nós temos que ter contato com os significados das palavras para poder compreender a expressão. Mas a expressão pode denotar um objeto com o qual nós não temos contato. Para tomar um exemplo muito importante, não parece haver razão para crer que nós jamais temos contato com as mentes de outras pessoas. Ou seja, eu não tenho contato com os estados mentais de outra pessoa. O que me aparece é o comportamento verbal e não verbal da pessoa, com base no qual eu atribuo a essa pessoa estados mentais. Mas os estados mentais dela não me são apresentados diretamente. Então, não parece haver razão para crer que nós jamais temos contato com as mentes de outras pessoas, vendo que elas não são, essas mentes, diretamente percebidas. Portanto, tudo o que sabemos acerca delas é obtido através da denotação. E agora, bem, no fim, no penúltimo parágrafo, Russell escreve um resultado interessante do que precede, da teoria precedente da denotação, é o seguinte: quando há alguma coisa da qual não temos contato imediato, mas apenas definição por meio de expressões denotativas, as proposições em que essa coisa é introduzida por meio de uma expressão denotativa não contém realmente a coisa como constituinte, mas contém em troca os constituintes expressos pelas diferentes palavras da expressão denotativa. Assim, em toda a proposição que podemos apreender, isso é, não apenas aquelas cuja verdade ou falsidade podemos julgar, mas em tudo sobre o que podemos pensar, todos os constituintes são realmente entidades com as quais temos contato imediato. Ora, coisas como a matéria, no sentido em que a matéria ocorre na física, e as mentes de outras pessoas, nós só conhecemos através de expressões denotativas. Isso é, não estamos em contato com elas, mas as conhecemos como aquilo que tem tais ou quais propriedades. Assim, embora possamos formar funções proposicionais C de X, que devem valer de tal ou qual partícula material, ou da mente de fulano de tal, não estamos em contato com as proposições que afirmam essas coisas que nós sabemos que devem ser verdadeiras, porque não podemos aprender as entidades em questão. Nós sabemos fulano de tal tem uma mente que tem tais e tais propriedades, mas não conhecemos A tem tais e tais propriedades, onde A é a mente em questão. Em tal caso, conhecemos as propriedades de uma coisa sem termos contato com a própria coisa, e sem, por conseguinte, conhecer uma única proposição da qual a própria coisa seja um constituinte. Então,
basicamente, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: o Russell abriu um inquérito novo com o Deroto, tendo postulado em contraste com as descrições definidas uma classe de expressões que representam diretamente, o critério que ele vai apresentar junto com Whitehead em Principia Mathematica, sempre que é possível supor que o sujeito de uma proposição não existe, sem tornar a proposição um contrassenso, é manifesto que o sujeito da proposição não é um nome, isto é, não é uma expressão que representa diretamente um objeto. Bom, tendo postulado essa complementaridade, há descrições definidas e há expressões que representam diretamente, isso é, não através da satisfação pelo objeto representado de uma descrição ou de um conjunto de descrições, o Russell passa a investigar as condições que devem estar satisfeitas para que essa representação direta ocorra. E essa investigação é que ele vai chamar teoria do conhecimento, Theory of Knowledge. Então aqui Russell começa a fazer epistemologia, depois de, junto com Moore, ter condenado a lata de lixo, ao fogo, toda a teoria do conhecimento, toda a epistemologia feita pelos filósofos modernos. Parece plausível supor que as condições da referência, as condições para referir um objeto, compreendam cumulativamente a satisfação de pelo menos 3 requisitos progressivamente mais restritivos. Primeiro, é um requisito existencial, pelo qual fica excluída radicalmente a possibilidade de referir objetos inexistentes. Eu posso descrever objetos inexistentes, mas não posso referir, não posso apontar para eles. Segundo lugar, não basta o objeto existir. Há um requisito de ordem causal. Fica excluído por esse requisito a possibilidade de eu usar uma expressão para fazer referência a um objeto, a falta de uma cadeia causal adequada entre o uso da expressão e um episódio envolvendo diretamente o objeto. E por fim, um requisito epistêmico, pelo qual fica excluído que alguém possa fazer referência a um objeto e ao mesmo tempo não saber a que objeto está fazendo referência. O Russell vai ser explícito que é inconcebível que nós possamos julgar ou supor e ao mesmo tempo não saber sobre o que é que estamos julgando ou supondo. Então, todos esses 3 requisitos, existencial, causal e epistêmico, Russell impõe ao conceito de referência. E é um requisito epistêmico, o requisito de que nós sejamos capazes de discriminar o objeto sobre o qual pensamos de qualquer outro objeto, que vincula a filosofia da lógica de Russell ao projeto ambicioso que passou a estar no centro do interesse filosófico dele depois da conclusão de Principia Mathematica e que ele chamou teoria do conhecimento, Theory of Knowledge. Vamos nos despedir de Deroto dando uma última olhada na definição de denotação, que precede a solução dos quebra-cabeças. Tá? A explicação de denotação é como segue. Toda proposição em que o autor de Waverley ocorre, sendo explicada como precede, há somente um x, tal, que x é autor de Waverley. Tal. Toda proposição em que ocorre o autor de Waverley sendo explicada como precede, a proposição Scott foi o autor de Waverley, isso é, Scott é idêntico com o autor de Waverley, torna-se ou somente uma entidade escreveu Waverley e Scott era idêntico a essa entidade. Ou, na forma totalmente explícita, não é sempre falso de x, um codificador existencial, como Russell parafraseia na linguagem natural, não é sempre falso de x, às vezes é verdadeiro, que x escreveu Waverley, que é sempre verdadeiro de y, que se y escreveu Waverley, y é idêntico a x, e que Scott é idêntico a x. Assim, se C é uma expressão denotativa, pode acontecer que há uma entidade x, não pode haver mais do que uma, para a qual a expressão x é idêntico a C é verdadeira, sendo essa proposição interpretada como precede. Podemos então dizer que a entidade x é a denotação da expressão C. Assim, Scott é a denotação de o autor de Waverley. O C, entre aspas, será simplesmente a expressão, e não nada que pode ser chamado de significado. Não há mais conceitos denotativos. Russell fala de expressões denotativas, são expressões linguísticas. Então, 2 coisas estão acontecendo aqui. Russell está introduzindo considerações sobre a relação entre forma gramatical e forma lógica no coração da análise filosófica. Está rejeitando um princípio que ele aceitava nos Principles of Mathematics, de que a forma lógica revela a forma gramatical. Vejam o que ele escrevia
no início do capítulo 4 de The Principles of Mathematics. No presente capítulo, serão discutidas certas questões que pertencem ao que pode ser chamado gramática filosófica. Mas o Wittgenstein mais tarde vai escrever um livro com esse título, justamente, Gramática Filosófica. O estudo da gramática, na minha opinião, é capaz de lançar muito mais luzes sobre questões filosóficas do que comumente é suposto pelos filósofos. Embora uma distinção gramatical não possa ser suposta acriticamente como correspondendo a uma distinção filosófica genuína, no entanto, é prima facie evidência em favor de uma tal distinção, e pode proveitosamente ser empregado como uma fonte de descoberta. Mas deve ser admitido, penso eu, que toda palavra ocorrendo numa frase deve ter algum significado. Um som perfeitamente sem significado não poderia ser empregado da maneira mais ou menos fixa em que a linguagem emprega palavras. A correção da nossa análise filosófica de uma proposição, por conseguinte, pode ser proveitosamente testada pelo exercício de atribuir o significado a cada palavra na frase expressando a proposição. De um modo geral, a gramática me parece estar muito mais próxima de uma lógica correta do que a opinião corrente dos filósofos. E no que segue, a gramática, embora não seja a nossa mestra, será tomada como nossa guia. Bom, não tem mais isso. A gramática não é guia de coisa nenhuma. Como Wittgenstein vai expressar, Wittgenstein, então, aluno de Russell, em 1913, no primeiro texto filosófico importante que ele escreve para Russell, que Wittgenstein escreveu em inglês, Notes on Logic, de 1913, Wittgenstein começa dizendo: desconfiar da gramática é o primeiro requisito para fazer filosofia. Então, Russell inaugura com o On the Note um interesse na linguagem e na análise lógica da linguagem que não tinha aparecido ainda na tradição analítica. Frege, numa nota de rodapé de um dos escritos dele, do ensaio O Pensamento, uma investigação lógica, diz que a forma gramatical, as formas gramaticais da linguagem natural se interpõem e obstaculizam a análise lógica. E diz Frege, por causa disso nós lutamos contra a linguagem, lutamos com a linguagem, e eu sou obrigado a me ocupar de linguagem, embora não seja esse o meu propósito. Eu não gosto de tratar de lógica, mas para isso eu tenho que superar a barreira da linguagem. Né? Algo imaterial, como diz Frege, um pensamento vem apresentado, vem envolto em palavras. E Frege diz assim: eu não estou na posição confortável do mineralogista que pode dar um cristal de rocha para os seus ouvintes e convidar que o examine. Eu não posso apresentar um pensamento se não no invólucro de palavras. E essa é a minha dificuldade, é o motivo pelo qual eu tenho que lidar com a linguagem. Bom, Russell traz a importância de descortinar quais são as formas lógicas que a forma gramatical da linguagem encobre para o primeiro plano da agenda filosófica. Por outro lado, ao dispensar com os conceitos denotativos, ele abandona, portanto, esse princípio da transparência da forma gramatical, que a forma gramatical expressa a forma lógica. Não é assim e não podemos confiar na gramática mesmo, mas com essa teoria ele também faz o seguinte: ao dispensar os conceitos denotativos, ele resgata a promessa da teoria do juízo de Moore, de que todo juízo pressupõe uma relação cognitiva que não é judicativa, que é mais primitiva que o juízo, que é o contato que nós temos com os objetos do nosso conhecimento. Tá? E é assim que nós chegamos a considerações epistemológicas. Quando Russell diz um resultado da análise precedente, a gente não deve tomar isso ao pé da letra. Tá? A teoria lógica, puramente lógica das descrições não implica a teoria epistemológica do conhecimento por contato, mas a pressupõe. Tá? E a via de consideração que nos leva até lá é a seguinte: é a ideia de que se há termos singulares genuínos, se há instanciações de proposições gerais em cuja expressão ocorrem descrições ou outros quantificadores, portanto, se há pensamentos singulares, há pensamentos que são dependentes de objetos, no sentido de que eu só posso pensar se eu tenho contato com esse objeto, o que supõe a existência do objeto
supõe a interação causal com o objeto, supõe a capacidade de discriminar o objeto de outros objetos. Tá? Bom, essas condições devem ter contrapartidas na compreensão de proposições em que ocorrem nomes próprios. Mas essas contrapartidas não precisam ser igualmente restritivas. O objeto pode não existir mais, e aí o que acontece? A coentez com o objeto desaparece, a extinção de um objeto implica a extinção de todas as proposições singulares acerca desse objeto. Segundo, a interação com o objeto pode ser mediada por uma cadeia de usos do nome. E terceiro, a capacidade de discriminar o objeto pode estar restrita ao uso do nome como um nome para aquele objeto. Como antecipação do que nós estamos por ver, eu quero concluir essa aula dando um salto de mais de meio século adiante para ler uma passagem de um artigo publicado por Peter Geach em 1970. Geach, comentando o princípio do conhecimento por contato de Russell, que nós só podemos nomear objetos com os quais nós temos contato, Geach escreve o seguinte: é de fato essencial para a função de um nome que o nome possa ser usado na presença do objeto nomeado, como um reconhecimento da sua presença. Como quando eu digo, ei, fulano. Tá? Mas é igualmente essencial para a função de um nome o seu uso para falar do objeto in absentia. Não estamos condenados a carregar sacos de objetos para poder falar sobre eles como os sábios de Laputa. Isso é uma alusão ao livro de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Gulliver chega num país onde a linguagem consiste nisso. As pessoas levam sacos com todos os objetos sobre os quais querem falar e compõem frases tirando os objetos do saco e justapondo. Eu penso, de fato, prossegue Geach, que para o uso de uma palavra como nome próprio, alguém deve estar no começo em contato, acquainted, com o objeto nomeado. Mas, e agora, Geach fala de alguma coisa que Russell nunca levou em conta. Mas a linguagem é uma instituição, uma tradição. E o uso de um dado nome para um dado objeto, como outros aspectos da linguagem, pode ser transmitido de uma geração a outra. O contato requerido para o uso de um nome próprio pode ser mediato, não imediato. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante, em sucessão apostólica até a nossa época. É por isso que podemos legitimamente usar Sócrates como um nome do modo como o fazemos. Não é o nosso conhecimento dessa cadeia que valida o nosso uso, mas a existência da cadeia. Assim como, de acordo com a doutrina católica, um homem é um verdadeiro bispo, se há, de fato, uma cadeia de consagrações que remonta aos apóstolos, não se nós sabemos que há. Eu vou voltar a essa análise de Geach, mas vamos ver que ele não é o único filósofo que vai se opor ao arraigado individualismo da filosofia da lógica e da teoria do conhecimento de Russell. É uma compreensão que enfatiza a dimensão comunitária, institucional da linguagem. Em qualquer caso aqui, o ponto importante é que a imposição do requisito do contato com o objeto, que envolve a satisfação das condições de existência, interação causal e discriminação, deixa uma larga margem de indeterminação para a questão como essas condições devem estar satisfeitas. Tá? Por hora, eu quero apenas enfatizar que é preciso que a gente distinga, por um lado, a teoria das descrições de John Denote, que é uma contribuição à lógica, e, por outro lado, a teoria sobre as duas variedades de conhecimento de coisas, por contato e por descrição, que é uma contribuição à epistemologia. Na teoria epistemológica, a tese fundamental é a distinção entre duas variedades de conhecimento de coisas, por contato e por descrição. E a tese subordinada são as ideias de Russell em diferentes épocas sobre o que pode e o que não pode ser conhecido por contato. Eu estou fazendo essas distinções para lembrar o seguinte: nós podemos aceitar a teoria lógica das descrições
e não aceitar a teoria sobre a distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Em segundo lugar, nós podemos aceitar que existe essa distinção, mas não que a linha da divisória passa onde Russell sustenta que ela passa. Tá? Essas vão ser vicissitudes da recepção da teoria das descrições e da teoria do conhecimento de Russell. Nós vamos ver que a teoria das descrições atravessa metade do século XX ilesa e, de fato, não tendo sido impugnada ou questionada por ninguém, enquanto que a epistemologia de Russell foi muito cedo rejeitada na tradição filosófica. Esse é o nosso tema para a próxima aula.